Olá a todos que estão nos acompanhando no evento GoRN. Meu nome é Joana Guerra, eu estou secretária de Planejamento do município de Natal. Hoje nós iremos tratar de um assunto extremamente importante, né, dentro da educação do município, da educação de uma maneira geral, que é a robótica educacional. A gente programou e pensou numa mesa redonda com referências aqui dentro do município nessa área, no ensino da robótica. Nossa mesa redonda, ela foi denominada de utilização da robótica como agente motivador no processo de ensino e aprendizagem. O município do Natal tem empreendido esforços no sentido de potencializar essa discussão, multiplicar dentro de nossas escolas municipais esse ensino e assim poder cada vez mais, né, contribuir na formação de nossos estudantes dentro do município de Natal. Então, desde já, eu agradeço a participação dos professores que aqui estão, o professor Denilton Silveira, o professor Orivaldo Vieira, o professor Renato, né, Cunha Lima, agradecer a presença de todos vocês, dizer que é um prazer contar com a participação de vocês, desejar a todos uma boa mesa redonda e que a gente possa iniciar aqui essas discussões. Então, para começar, eu gostaria de passar a palavra para o professor Denilton. O professor Denilton, né, que é professor do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy e do município do Natal, como multiplicador do PROINFO, no Núcleo de Tecnologia Educacional, NTE de Natal. Professor Denilton, muito obrigada pela participação. O senhor fique à vontade para poder explanar, trazer aqui elementos importantes para essa discussão que tanto contribui com o avanço da nossa educação. Eu é que agradeço a oportunidade, professora, por estar participando desse evento, né, importante para a discussão de temas assim significativos, como é o caso da robótica educacional no contexto da Secretaria Municipal de Educação de Natal, né? Eu vou compartilhar uma tela para que vocês possam acompanhar melhor o meu raciocínio e nossa apresentação. Bom, eu acho importante, né, termos claros aqui os conceitos sobre o que estamos tratando, por isso eu quero iniciar a minha fala conceituando robótica educacional, né? Mas para entender o que é robótica educacional, é importante compreender o que é robótica. Bom, os robôs são vistos hoje em muitas sociedades como uma entidade social, quase um outro ser, né, com quem podemos nos relacionar, nos comunicar, interagir. E a robótica pode ser entendida como um conjunto de componentes ou de tecnologias conectados a uma ou mais unidades de controle, que, por sua vez, compõem uma estrutura ou corpo que sustenta e agrega todas essas partes, né, que é o próprio robô. Entre as tecnologias ou componentes tecnológicos conectados a essa unidade de controle, a gente pode destacar os sensores, né, que são os dispositivos que o robô usa para perceber o ambiente, para se localizar no ambiente, né? Então, o sensor de som, o sensor de temperatura, o sensor de cor, né, ou de intensidade de luz, né, o sensor de toque, tá? E também um conjunto de atuadores ou efetuadores que permitirão a interação do robô com esse ambiente. Então, os componentes eletrônicos, os componentes tecnológicos que estão agregados são esses, né? Os sensores, os atuadores ou efetuadores, tá? A unidade de controle, ela pode ser considerada o centro nervoso do robô, responsável por processar os dados conectados, os dados que vêm dos sensores, né, que são coletados dos sensores, e executando uma programação, fazer o robô agir no ambiente através dos atuadores, dos efetuadores, né?
Tudo isso, né, compondo uma estrutura, um corpo que sustenta e interconecta todos esses componentes. Isso é a robótica, tá? A robótica educacional é a robótica a serviço da educação, ou seja, é a utilização do robô com os seus diversos dispositivos, né, para um uso pedagógico do professor, para mediar os processos de ensino e de aprendizagem. É o professor utilizando o robô para facilitar o aprendizado da criança dos conteúdos curriculares, né? Então, a robótica educacional é um ambiente de ensino novo, uma nova estratégia pedagógica. A ideia inovadora da robótica educacional é trazer conceitos complexos do mundo científico, de áreas como eletrônica, matemática, computação, para um nível de abstração, para um nível de compreensão mais simples, tornando esse conhecimento acessível a qualquer pessoa, incluindo as crianças, né, dos diversos níveis da educação básica, despertando o interesse dessas crianças, né, pela ciência e pela tecnologia. Passa para mim. Aí é interessante a gente entender, né, duas coisas importantes. A robótica educacional no município de Natal, ela está sendo impulsionada por uma lei, né, a lei número 0588 de 2019. Desde 26 de junho de 2019, essa lei está em atividade e ela dispõe acerca da inclusão da robótica educacional como atividade complementar no ensino fundamental das escolas públicas do município de Natal. Essa lei prevê 8 anos para essa implementação em toda a rede de educação de ensino fundamental e como essa implementação ocorrerá, né? Então, o processo de implementação deve ocorrer em etapas, com 10% dos estudantes sendo atendidos no primeiro ano, 20% no segundo ano e assim sucessivamente, até que em 2027 nós tenhamos toda a rede municipal de ensino de Natal coberta, não é, por esse recurso tecnológico que é a robótica educacional. Bom, isso implica em uma política pública que está sendo conduzida pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com apoio do Núcleo de Tecnologia Educacional de Natal, né? O NTE sediou e participou do projeto piloto do curso de formação continuada de professores para uso da robótica educacional, que a gente deu um nome carinhoso de FOCORE, né? O FOCORE foi conduzido por uma equipe de pesquisadores em robótica educacional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e as novas turmas do FOCORE, as novas edições do FOCORE, estão sendo oferecidas pelos professores da própria rede municipal de ensino, né, do próprio Núcleo de Tecnologia Educacional. Agora a equipe do NTE está assumindo essa responsabilidade, mas ainda contando com o apoio, a orientação aí dos pesquisadores, dos professores da UFRN, né? Nós entendemos que a formação de professores para usar esse recurso é, de fato, o maior desafio para a implementação da robótica educacional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. É o ponto mais sensível dessa política educacional, né, que está sendo conduzida pela Secretaria Municipal de Educação, né? E acreditamos que se conseguirmos fazer isso com qualidade, ou seja, se conseguirmos fazer essa formação realmente com qualidade, acreditamos que é possível realizar um trabalho extremamente importante, um divisor de águas na qualidade da educação, porque a robótica realmente agrega uma possibilidades assim muito grandes de melhoria da qualidade da educação, tá? Pode passar para mim? Bom, duas outras questões importantes é como a robótica pode ser usada na escola, né? Na verdade, existem 3 contextos comuns de uso da robótica na escola. A robótica como mais um componente curricular, né?
mais uma disciplina. Então, temos português, matemática, ciência, história, geografia e robótica, né? O outro contexto é a robótica para treinamento de equipes para participação de competições. Então, são várias competições que existem, entre elas a OBR, a FLL. A OBR, uma das mais importantes competições, a mais importante do Brasil, sem dúvida, que inclusive está acontecendo agora, nesse momento, né? Nós estamos envolvidos na OBR nesse momento. E o terceiro contexto de uso da robótica é ela como recurso pedagógico. É o professor usando a robótica para mediar o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de matemática, de física, de história, de ciências, etc. A gente entende que todos os contextos de utilização da robótica aqui citados são interessantes, são importantes, são motivadores, né? Mas o contexto que potencializa o caráter educativo da robótica é ela como recurso pedagógico, tá? E isso envolve o quê? Isso envolve o domínio que os professores precisam ter da robótica para usá-la, tá? Então, o que os professores precisam dominar? Basicamente, o professor precisa conhecer um pouco de mecânica, de eletrônica e de programação. Esses são os conteúdos que constituem a robótica, né? Ou seja, o professor precisa saber montar o robô, e aí alguns conceitos de mecânica são importantes, né? Engrenagens, alavancas, estruturas, né? Que são conceitos relacionados à mecânica. Ele precisa conhecer um pouco de eletrônica para conhecer, para entender, para compreender os princípios de funcionamento dos sensores, dos atuadores, que serão usados no robô, né, que compõem aí a estrutura do robô, e ele precisa, acima de tudo, né, saber programar o robô, para o robô executar a missão para a qual ele foi pensado. Daí a importância dessa formação continuada de professores, que é o trabalho que nós estamos envolvidos, inclusive é objeto de estudo no meu doutorado. Eu agradeço a oportunidade, realmente é muito bom estar conversando com vocês aqui a respeito de questões tão importantes como a robótica educacional, né? E espero ter contribuído na introdução desse debate. Obrigado. Muito obrigada, professor Denilton, né, pela sua rica contribuição, participação aqui conosco. Dando sequência, eu gostaria de passar a palavra para o professor Ivaldo Vieira de Santana Júnior, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação. Professor Ivaldo, bem-vindo, muito obrigada por participar aqui conosco, a universidade que é sempre uma grande parceira da Prefeitura do Natal, assim como o SEBRAE e todas as instituições que hoje estão fazendo, né, nesses dias de evento, o GoRN. Então, bem-vindo, muito obrigada, e fique à vontade para fazer a sua explanação. Eu que agradeço enormemente o convite, é sempre um prazer poder falar sobre robótica educacional. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Um Robô por Aluno, né? Então, tentar trazer essa visão aqui, né, desse projeto que tem acontecido já faz aí um bom tempo, né? Eu hoje sou um dos coordenadores desse projeto, mas esse projeto começou em 2007, lá com o professor Aquiles Bulamark, né? E só para contextualizar, esse projeto é um dos projetos do grupo de laboratórios, né, Natalnet, né, do qual eu faço parte. Esse é um laboratório lá da UFRN, o grupo Natalnet, né, e a gente tem aqui alguns laboratórios associados, por exemplo, né? A gente tem o laboratório de automação e robótica, que é onde o projeto URA, né, tem tido, digamos, um apoio de execução, né? A execução acontece no laboratório de automação e robótica, com apoio da automação e robótica, mas também com apoio do laboratório TIM, né, de tecnologias educacionais e assistivas, e o laboratório de robótica perceptual, né, também lá da UFRN. Todos esses são laboratórios que dão apoio ao desenvolvimento de projetos de robótica e o projeto URA, né, um robô por aluno. Só para contextualizar,
o grupo Natalnet, né, ele está conectado não só com a pesquisa, né? Então, assim, como o professor Denildo falou agora há pouco, a nossa infraestrutura, né, ela também trabalha com pesquisa, como é o trabalho do professor Denildo, mas também trabalha com inovação, né? Então, existe, a partir desse conhecimento, né, dominado, aprendido, amadurecido, a gente também tenta levar digamos, essa aplicação, essa transformação desse conhecimento para a sociedade, né? De várias frentes, né? Inclusive também através de startups, não só através de projetos de extensão. Aqui a gente tem lá um exemplozinho no nosso laboratório de robótica, né? Em um dia de funcionamento antes da pandemia, então é um laboratório assim riquíssimo, né? De projetos, de interações. Acho que é um ambiente fantástico para vocês conhecerem quando tiverem a oportunidade. Mas, assim, falando um pouco mais sobre o projeto Um Robô por Aluno, qual é o nosso objetivo, né? A gente tem o objetivo, basicamente, de difundir esse conhecimento relacionado à robótica, né? Principalmente a robótica educacional. O professor Denildo fez uma boa introdução aí sobre esse conceito. Então, nosso papel aqui é encontrar estratégias para levar esse conhecimento além dos muros da universidade, né? E aí foi nesse contexto que a gente acabou até encontrando o professor Renato, né? Então foi nessa caminhada de fazer uma interação com as escolas no entorno da universidade que a gente conseguiu encontrar o professor Renato. Só para contextualizar também, qual é um dos nossos desafios? A gente percebe que um dos desafios hoje é a gente conseguir construir kits de robótica que eles sejam acessíveis, né? Mas quais são os aspectos de acessibilidade? Acessibilidade em relação ao custo, mas acessibilidade em relação ao uso também, né? Não adianta ser muito barato e ser difícil de usar, né? Não adianta ser barato e o professor ele não consiga dominar a tecnologia, não consiga usar com fluidez. Então, nosso objetivo é conseguir realmente construir, desenvolver hardware de qualidade, mas que esse hardware ele tenha total acesso e que seja usado de forma tão simples como tu usar uma caneta, um lápis, uma borracha, né? Então, essa é uma das nossas linhas de trabalho aqui com esse projeto. Só para contextualizar um pouco em relação às ações, a gente tem aqui algumas estratégias de atuação. Normalmente a gente trabalha inicialmente, né, em 2019, 2018, a gente trabalhou recebendo alunos das escolas públicas indo para a Universidade Federal, né, e aí a gente conseguiu, digamos, ir avançando esse projeto no decorrer da aplicação e também trazendo professores para a universidade, né. Então, em 2019.2 foi um ano assim bem rico, a gente conseguiu trabalhar com a parceria com a professora Naide, levamos a robótica educacional para a cidade de Pureza, né? Trabalhamos com parceria com o CEP, né? Com o estudante lá da UFRN, da ICT, Bruno Couto, ele fez uma parceria com o CEP, levou a robótica também lá para o CEP, né? E estudantes de diversas escolas também. Então, o projeto é aberto para que os estudantes vão para a universidade e consigam praticar, conhecer e dominar um pouco mais essa tecnologia, né? Acho que uma observação interessante é que uma das primeiras turmas, quando a gente abriu para a comunidade, foi justamente o professor Renato, que deu um apoio fantástico para que esse projeto ele pudesse ser executado aí digamos, com bastante sucesso, né? Desde das primeiras ações de abertura para as escolas públicas aí do RN. No contexto da pandemia, acho que complicou um pouquinho a nossa ação, porque a nossa principal atuação é um ambiente de oficina, um ambiente prático, um ambiente em que a gente consiga proporcionar para o aluno e para o professor a experimentação, né? Que a gente consiga aprender fazendo e que esses conceitos que eles são tão abstratos, são tão distantes, esses conceitos eles consigam ficar mais próximo do aluno, né? Então, a gente saber o que é um sensor e um atuador, mas conseguir investigar, conseguir questionar o funcionamento daqueles dispositivos e conseguir criar um ambiente de discussão, de debate, né, e até de desenvolver estratégias para a gente conseguir levar esse conteúdo também para as escolas. A gente tem dado apoio também, né, ao projeto de capacitação de professores da rede
rede municipal aqui de Natal, né, junto com o professor Denilton, a gente tem participado bastante lá das oficinas de capacitação, e o projeto Robô por Aluno também tem dado sua contribuição, beleza? Então aqui eu só trouxe algumas fotos só para a gente entender como é que acontecia lá na UFRN, né? Então aqui é uma foto da UFRN, de uma oficina de robótica acontecendo, né? Aqui já foi uma foto lá em Pureza, né? As crianças brincando e aprendendo ao mesmo tempo, tentando colocar esses conceitos em prática e desenvolvendo algumas atividades, né? Aqui uma foto lá do CEP, né, Escola Estadual. Aqui já é uma oficina também para capacitação de alunos da área de pedagogia também, então a gente abre para capacitação para professores e para alunos também. E aqui é uma foto da nossa última, digamos, execução com sucesso, que foi a capacitação para professores, né? Acho que foi uma capacitação fantástica. A gente conseguiu observar vários desdobramentos, né, de um kit aparentemente simples, né, um robozinho com alguns sensores, mas a criatividade dos alunos da engenharia, né, lá da Escola de Ciência e Tecnologia, junto com a criatividade dos professores, a gente conseguiu explorar várias maneiras de realmente levar esse conteúdo lá para as escolas, né? Coisas, por exemplo, como trabalhar com química, por exemplo, né? Como trabalhar com eletricidade, química, junto com o robô, assim, surgiram várias possibilidades muito interessantes. Então, eu acho que assim que a gente conseguir retomar aí essas atividades presenciais, com certeza esse projeto estará aí aberto, né, para a comunidade aí da rede municipal e também estadual, né? Só contextualizando como é esse robozinho, né? Então, a gente usa basicamente um robô feito no próprio laboratório, e esse robô ele é personalizado e desenvolvido a cada nova oficina, a cada nova interação, a gente vai ajustando esse robô de modo que ele fique cada vez mais fácil de utilizar. Beleza? Então, aqui tá algumas fotos desse robozinho, mas a ideia é que a gente consiga, com essa interação entre professor, entre alunos de engenharia, né, a gente conseguir ir ajustando esse robô e que ele fique cada vez mais fácil, mais fluido de ser utilizado, e a gente consiga quebrar essa barreira de acesso ao conhecimento. Beleza? Então, basicamente é isso, assim, dar essa visão geral em 10 minutos, e agradecer demais aí pela oportunidade de apresentar esse projeto aqui para vocês. Obrigada, professor Evaldo, a gente que agradece. Eu passo a palavra agora para o professor Renato Rodrigues Cunha Lima Filho, professor que compõe, né, nossa rede de professores do ensino municipal, que público, do município de Natal. Professor Renato, agradecer sua presença, passar a palavra, né, para o senhor, para que possa contar um pouco aí do seu trabalho para todos que estão nos assistindo. Agradecendo aí essa oportunidade, vindo da Secretaria Municipal do Planejamento, na pessoa de Joana, que hoje é secretária, e poder contar com a participação de Denilton e Orivaldo. Esse tema, a robótica como agente motivador no processo de ensino e aprendizagem, ele é relevante, assim como outros títulos poderiam ser relevantes também. Ele não é a única maneira. O que eu vou fazer é uma caminhada, porque muitos colegas meus me perguntam como que eu consegui tornar uma realidade a robótica em sala de aula, ou dentro, às vezes fora de sala de aula, mas dentro da escola. Como que isso aconteceu, como que isso é possível, se um kit de robótica, no caso da Lego, custa tão caro, né? Eu digo que eu não gastei, a escola não gastou um tostão com isso, né? Mas nós vamos ver na sequência aí, nos próximos slides. A apresentação, eu sou licenciado em matemática, eu sou especialista em educação matemática, também para o ensino fundamental e ensino médio, e eu sou mestre em ensino de ciências naturais e matemática. Tá? A minha atuação profissional, hoje estou aí professor do Estado, né? Da Rede Estadual de Ensino, no FLOCA, e na Rede Municipal do Ensino, no
na Escola Municipal Quarto Centenário. Né? A mesa aí, vocês já viram a participação de Orivaldo e Denilton, que era tudo que eu esperava mesmo, que eles seriam bem cirúrgicos no trato do trabalho deles e das propostas que eu tenho chamado de vertentes da robótica. Muito bem, tudo começa, a minha corrida atrás da robótica, ela começa com inquietações minhas, são déficit de atenção em sala de aula, baixo rendimento escolar, conhecimentos prévios abaixo do esperado, formação de conceitos abaixo do esperado e alta taxa de evasão escolar. E isso aí é o que mais me incomodava. Né? Então, eu tinha que ter alguma atitude diante dessa situação. Uma delas é como motivar os meus alunos, né? Muito pela via do apelo social, né? Porque muitas vezes, quando você trata da resolução de um problema que é problema da sua família ou da sua comunidade, e ele passa a ser protagonista para a solução desses problemas, muda muito a participação dos nossos alunos. E o viés do apelo tecnológico, porque eles estão com a telinha na mão diariamente e não fazendo o uso exatamente como nós gostaríamos. Eu já trabalhava com diversos projetos interdisciplinares. Eu coloquei, foi essa escola pitagórica na Passarela do Sama, planilha eletrônica, projeto educacional integrado, FECITEC, Expofloca, projeto de inovação pedagógica, trabalhando com energia eólica, apresentamos pôster no Cientec em 2017, né? Planilha eletrônica na escola, prêmio Respostas para o Amanhã, casa sustentável, aproveitamento de energia solar para aquecimento de água de consumo em residências, aproveitamento de energia solar para a produção de energia elétrica, bombeamento, transporte, reaproveitamento e descarte de água fornecida pela concessionária ou coletada pela precipitação pluviométrica, iluminação natural tubular, automação das utilidades de uma casa sustentável. Essas eram algumas ideias que vinham explodindo e eu ia colocando dentro da sala de aula com a motivação que eu já apresentei para vocês. Né? As competências, agora pensando com olhar para o mercado de trabalho, e o que é isso que a gente está fazendo, a gente prepara alunos para eles enfrentarem, vamos dizer assim, quando saírem, aí sim que eles vão estar à mercê dos leões, não é? Então, criatividade, liderança, inteligência emocional, resolução de problemas, flexibilidade conectiva, pensamento crítico, negociação, gestão de pessoas, tomada de decisão e preocupação com os outros, essas são competências desejadas no mundo do trabalho. E outras também. Então, se a gente observar as competências da BNCC, né, elas estão alinhadas a essas competências requeridas no mercado de trabalho. Então, na hora de pensar num projeto interdisciplinar, é muito bom que a gente tenha isso em mente. Tá? Outra coisa para entender a educação 4.0, é importante entender a indústria 4.0, né? Que é a quarta revolução industrial. E é um conceito desenvolvido por esse alemão aí, Klaus Schwab, né? Diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial. Então, ele transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. A educação 4.0 está baseada, né? Então, quer trabalhar os alunos para poder servir a indústria 4.0. Né? Então, essa frase, learning by doing, ela está aí em todas as esferas de debates, né? E também na ideia da forma que o professor assume o papel de orientador e motivador para descobertas de cada aluno. Então, ele assume um novo papel. Ele não está ali só para transferir conhecimentos, não. Ele vai
ter que aprender a trabalhar com as descobertas do aluno também, tá? Então, aí começou a minha busca por parceiros, porque eu achava todo o trabalho que eu desenvolvia estava baseado muito nos meus conhecimentos, nas minhas orientações. Então, eu comecei a perceber que eu era prisioneiro de mim mesmo. Então, eu precisava de outras pessoas. Então, começou a minha peregrinação atrás de parceiros. Procurei turbinas eólicas, fornecedores para levar para a escola, procurei painéis fotovoltaicos, fui na Escola Agrícola de Jundiaí pensando em agronegócio, dessalinização de água do mar, lá com osmose reversa, né? Aí, quando cheguei no SESI, entrei no CETEGAS, né? E eu terminei sendo encaminhado para o SESI. Foi uma visita em janeiro de 2016. Aí era férias nesse período, né? Então eu fui encaminhado, eu fui recebido por Anderson, e mais tarde, Anderson é o cara que cuida, é a pessoa que cuida do treinamento das equipes, da formação das equipes, para as competições, hoje chamada Torneio SESI de Robótica, né, que antes tinha denominação FLL. Como o SESI ele é responsável, então ele tem essa parceria e esse contrato com a FLL, que aconteceu em janeiro de 2016, mas de fato só foi consolidada bem mais tarde, em meados de setembro, outubro, tá? Eu conheci o engenheiro Eduardo, ele tinha um projeto chamado Engenheiros do Futuro na Universidade Federal. Esse projeto aí, ele previa uma sequência enorme de benefícios para as escolas, que eu fiquei impressionado na época, e tudo foi parado, né? O objetivo era despertar vocações para engenharias entre os estudantes do ensino fundamental. Olha, gente, as engenharias, o estudo de matemática, tem algo em comum com o desenvolvimento das nações. Então, esse vínculo, ele é muito importante, não necessariamente somente a engenharia e o estudo da matemática. Entretanto, quando a gente trata de matemática elementar, isso pode estar ao alcance dos demais colegas. Tá certo? Então, vários motivos podem ser apontados para esse quadro aí de estudantes que não se interessam, né? Debate com impedimentos importantes, número de estudantes que se interessam por cursos de engenharia, alta evasão e o baixo número de mulheres entre os alunos dos cursos de engenharia. Vários motivos podem ser apontados para esse quadro, mas um dos mais importantes é o desconhecimento sobre atribuições do engenheiro e o pouco contato com a tecnologia do ensino fundamental e médio. E foi aí que eu quis, foi a minha ação mais forte para chamar a atenção desses alunos, tá? Então, com essa orientação, veio a minha primeira formação de equipe para um torneio, né? Foi formada com 8 integrantes, né? Eu assumi essa condição de técnico. Acredite, eu nem sabia quais eram as funções realmente de um técnico. E assim foi. Então, eu fui surpreendido, porque o torneio SESI de Robótica, ele tem pilares importantíssimos, pessoal. O Core Values, que são valores fundamentais de comportamento, de compartilhamento e assim por diante, sempre vinculado, por exemplo, uma competição sempre vinculado a um projeto de pesquisa que deve ser apresentado nos moldes acadêmicos. O design do robô é importante, a robustez do robô e o desafio do robô. Então, o pessoal que nos orienta termina dizendo que a brincadeira, entre aspas, com o robô, na verdade, é uma armadilha para conduzir os alunos a
simpatizarem e estudarem mais, principalmente, ciências e matemática, tá? Então, aí eu gostaria de partilhar com vocês que esses valores fundamentais são: nós somos uma equipe, trabalhamos para encontrar soluções com a orientação dos nossos técnicos e mentores, sabemos que os nossos técnicos e mentores não têm todas as respostas, nós aprendemos juntos, honramos o espírito de competição amigável, o que descobrimos é mais importante do que o que ganhamos, compartilhamos as nossas experiências com os outros, mostramos o gracious professionalismo, tá? E veja que tem um Rzinho ali que eu já explico para você, de marca registrada. E competition, em tudo que fazemos, tá? Porque essas palavras, de fato, não existem em inglês. Foi uma criação e eles colocaram a marca registrada deles. Agora, aqui entre nós, se Denilton está desenvolvendo a atividade dele, Orivaldo, eu, a nossa mediadora Joana, a gente fica, sim, exausto com o desenvolvimento das nossas atividades. Agora, isso tem que ser prazeroso. Se não tiver um mínimo de prazer, não vale a pena. Por isso que o último é nós nos divertimos. Tá? Então, para mim, é fundamental. Tá? Reunião. Então, foi isso, foram esses pilares que me fisgaram. Aí eu disse, é isso que eu quero para dentro de sala de aula. É isso que eu quero para a escola. Então, para o Festival de Robótica de Brasília, teve reunião com os pais, nós fomos gratificados com passagem, com estadia em Brasília, para participar de um festival de robótica. Eu estava lá, feliz da vida, representando o estado do Rio Grande do Norte nesse torneio, né? E mais, finalmente, o que veio a cereja do bolo? Foi a autorização do projeto na Escola Municipal Quarto Centenário para 2017. Tá? Em 2017 já aconteceu outra coisa. Apareceram os estagiários da UFRN, que lá, os estagiários de Orivaldo, né, apresentando o projeto URA, né, que trabalhava na plataforma, era desenvolvido na plataforma Arduino, né, e aí eu já saí a selecionar participantes e encaminhar para a UFRN. Foi assim que nós nos conhecemos, inclusive Orivaldo já mencionou anteriormente. Né? O treinamento dos alunos, a escola, o FLOCA, ele fica muito próximo ali da universidade, muitos iam a pé mesmo. Tá? Em 2017, eu já tinha 2 equipes formadas no FLOCA, vamos dizer lá para o FLL, uma equipe formada no Quarto Centenário para o FLL, e a primeira experiência na OBR, na plataforma do Arduino, lá, que aconteceu numa daquelas feiras lá da ciência e tecnologia. Importante, e aqui vem o desafio, eu adoro desafios e eu sei que vocês também. E chegaram e me disseram assim, olha, Renato, vá se preparando, porque as meninas não programam, as meninas não constroem robô, elas ficam praticamente somente para arrumar o stand, embelezar, decidir como é que vai ser a camiseta, essa coisa toda. Aí eu falei, é? Pois então, a primeira equipe do Quarto Centenário, eu selecionei só meninas. Aí eu disse, agora eu quero ver como é que vai ser. Então, essa terceira moça que está aí na sequência com o robô na mão, né? Essa moça hoje está na 3ª série no SESI. Ela é um destaque, ela é uma vencedora. E um dos depoimentos dela, mais tarde, eu vou terminar guardando para mostrar para os interessados, é emocionante o que ela diz. A gente tinha uma equipe formada no FLOCA pela FLL, 2 equipes formadas no Quarto Centenário e a participação do FLOCA na OBR. O que eu quero dizer é que eu comecei com 8 alunos e no final eu estava com cerca de 40 alunos envolvidos com robótica, certo? Então, em 2019 veio a formação continuada de professores em robótica educacional e foi assim que eu conheci o professor Denilton,
que já conversou com a gente, já deu o parecer dele, e agradecimentos e fim da apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Renato. Muito bacana, muito rica, né, a sua experiência e mais ainda as contribuições, né, que diariamente o senhor dá aí para o município, para os alunos da rede municipal, né, enfim, e a experiência, o intercâmbio de conhecimento buscado com outras instituições também. Então, muito obrigada. A gente pôde, inclusive, acompanhar um pouco, né, desse trabalho, realizando algumas competições interessantes na Campus Party, nas 2 edições da Campus Party, né, que vieram aqui para Natal em 2018 e 2019, e ali em tempo real as pessoas podendo acompanhar, isso foi muito bacana. Assim, a gente está chegando ao término da nossa mesa, né, das contribuições, mas eu queria fazer algumas perguntas, assim, para a gente poder finalizar, algumas provocações, por exemplo, como é que esse desempenho dos alunos, ele é observado, e eu digo isso no ensino e aprendizagem, depois da inserção deles na robótica educacional. Como é que, por exemplo, o professor Ivaldo enxerga isso, a contribuição da robótica educacional no ensino e aprendizagem dos alunos? Acho que eu consigo fazer uma síntese, na verdade, sintetizar e falar de uma experiência muito interessante também. Acho que é uma experiência muito legal, que quando eu comecei, né, esse projeto a abrir para as escolas públicas, o projeto Um Robô por Aluno, a gente trouxe os alunos do professor Renato, né? E aí, esse primeiro momento era um momento bem experimental, e realmente a gente fazia um guia, né? Guiava os alunos a experimentarem, a conhecer. E desse projeto surgiu a participação deles na UBR, e logo em seguida, alguns alunos que eram lá do FLOCA estão na universidade hoje, né? Eu tenho muito orgulho que hoje, na verdade, semestre passado, eu tinha 3 alunos do FLOCA que estavam comigo lá como estudantes da graduação, estudando o primeiro ciclo da engenharia. E aí o que é interessante também, discutindo com o professor Renato, a gente não tinha essa entrada assim tão intensa, né? Estou falando de 3, mas entraram muito mais alunos lá do FLOCA para o UFRN. Então, assim, a gente percebe o quanto dar acesso, né? Permitir que os alunos experimentem, eu acho que a gente consegue quebrar barreiras. A principal barreira é achar que a tecnologia é algo distante. Então, a gente primeiro tem que mostrar que a tecnologia é acessível, que eles podem dominar isso, se empoderar e construir os próprios robôs dele, né? Outra experiência interessante é que na UBR, os alunos do FLOCA, eles ganharam algumas medalhas, né? Entre elas, a de Robô Maker, né? Então, eles ganharam a medalha de melhor robô construído de forma livre. Então, eles criaram o próprio robô e construíram um robô usando tecnologias completamente abertas, né? Usando madeira, usando o Arduino, que é muito aberto. Então, eu acho que a gente poder estimular e mostrar para essas crianças, esses adolescentes, né? E até para os alunos da própria universidade, que essa tecnologia, ela é acessível e que a gente realmente pode explorar e pode aprender. Então, acho que é quebrar a barreira. A gente precisa quebrar essa barreira de que a tecnologia não é algo distante. A tecnologia é algo próximo da gente e é algo que muda o nosso dia a dia, né? Então, é preciso que a gente consiga aprender e dominar e usar a tecnologia a nosso favor. Perfeito, obrigada, professora. Professor Denilton, como é que o senhor enxerga esse conceito da robótica educacional atualmente, por exemplo, no ensino e aprendizagem do nosso país? Na verdade, essa, como nós colocamos, é uma tecnologia nova, não é? E é uma estratégia nova de ensino à disposição dos professores, à disposição da educação, mas o Brasil tem estado, assim, tem se colocado muito bem nesse cenário, né? Eu acabei de fazer um estado da arte sobre formação de professores para uso da robótica educacional na educação, né? Vendo experiências do mundo todo que estão sendo implementadas nesse sentido de formar professores para atuar, né, usando a robótica como recurso pedagógico, motivador e tal, e realmente é extraordinário isso, né? Na nossa experiência, que infelizmente foi interrompida por conta da pandemia, né, nós fizemos a formação no segundo semestre de 2019
a formação, o projeto piloto, né, foi desenvolvido no segundo semestre de 2019, tivemos uma oficina pedagógica, que foi a aplicação disso na escola, que foi um sucesso absoluto, experiências muito interessantes, né, como as crianças reagem com a introdução da robótica na educação, enfim, algo extraordinário, mas infelizmente essa experiência foi interrompida por conta da pandemia, né? Nós estamos retomando agora para ver isso se expandir, para ver isso se consolidar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, e contamos muito com o apoio de vocês, né, para que isso aconteça. Contamos, evidentemente, que é uma política que está sendo conduzida pela Prefeitura do Natal, através da Secretaria de Educação, mas, de fato, precisamos desse apoio cada vez maior para que isso se consolide, para que isso aconteça de fato, que esse recurso chegue na ponta, né, e os alunos possam ser beneficiados, como foi colocado aqui pelo professor Ivaldo. Aliás, eu abro aqui um parênteses para colocar a minha admiração pelo trabalho do professor Ivaldo e pela contribuição que ele dá para a gente, né? Na verdade, toda a equipe de pesquisadores lá da UFRN nos apoiando junto à Secretaria, esse projeto nosso na Secretaria Municipal de Educação, mas o professor Ivaldo está no nosso coração de uma forma muito especial, por conta desse carisma, desse carinho que ele tem com tudo isso que ele faz, né? E o professor Renato veio agregar, porque é um amigo, é uma pessoa que realmente tem nos ajudado muito nesse processo aí, e eu gostaria de contar com o apoio de vocês, né, Joana, de forma que a gente possa ver realmente isso se consolidando, atendendo muitas escolas e muitas crianças. Obrigado, eu não sei se respondi bem a sua pergunta, mas... Com certeza, professor Denilton. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Gostaria de dizer também que, como presidente, né, que estou do Conselho de Ciência e Tecnologia do município do Natal, né, confiada aí pelo prefeito Álvaro Dias, agradecer realmente, dizer que a gente fica muito feliz. A secretária também de Municipal da Educação, Cristina Diniz, pelo trabalho que vem fazendo à frente da pasta, parabenizar vocês realmente, dizer que a gente vê o avanço, né, que isso vem tendo dentro da educação municipal, e a gente fica feliz porque observa que aquilo que foi planejado, aquilo que foi pensado e as políticas que vêm sendo implementadas, elas vêm trazendo resultados positivos para aqueles que mais precisam, né, que são os nossos estudantes de fato. Então, só para fazer esse fechamento, agradecer, dizer que nós estamos à disposição aqui com perguntas, né, ao pessoal que estava nos acompanhando. Nós estamos na Prefeitura do Natal com um stand virtual também à disposição, tem nossos contatos. O vídeo, né, professor Renato, que infelizmente o tempo é curto, não conseguimos passar, mas o professor Renato pode sim, né, compartilhar com todos. Agradecer, né, ao Sebrae mais uma vez, muito obrigada e estamos à disposição.